Vai começar o futebol, pois é. Com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá. E o bate-bola do meu coração. É a bola, é a bola, é a bola. É a bola e o gol. Numa jogada emocionante, nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Vamos lembrar a velha história desse esporte. Começou na Inglaterra e foi parar no Japão. É coisa séria e é brincadeira. A bola vai e volta e vem brilhando no ar. E se o juiz apita errado é que a coisa fica feia. Coitada da sua mãe. Mesmo sendo uma santa, cai na boca do povão. Pode ter até bolacha, pontapé e empurrão. Só depois de uma ducha fria que se aperta a mão. Ou não. Pelo meu cronômetro faltam 10 segundos. Bola longa para a área brasileira. Fica na esquerda agora com Orlando. Orlando para Pelé. Pelé domina no peito de calcanhar para Zagallo. Zagallo prepara-se, tem Pelé. Levantou a Pelé, entrou de cabeça para o árbitro e gol! Pelé! Brasil campeão mundial de futebol. Boletim da Bola. Oferecimento RDP Petróleo, a marca da confiança. Vídeos já localizados. O mundo te vê num clique, no máximo em 2. Controle contábil. Assessoria em todas as áreas. New Móveis Planejados no Campolim e no Shopping Iguatemi. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. MR, Marmoraria Rosa em Cesário Lange. T-Quality, há 3 décadas construindo indústrias no Brasil e no mundo. Virtus.ag, a loja de aplicativos do Brasil. E Revi, cuidando bem de quem cuida de você. Do planeta. Vem aí Jarbas Duarte, a voz da internet. Pois é, sou eu. Vamos conferir os destaques. É a famosa volta, né, que a gente dá um giro aqui pelos portais esportivos para saber o que andam falando na edição de hoje do Boletim da Bola. Escalação do São Paulo. Ceni deve mudar o time contra o Palmeiras. Treinador pode mexer, veja vocês aí que vão participar do programa comigo. Pode mexer nas laterais, no meio-campo e no ataque. Alguma novidade? Hoje tem São Paulo e Palmeiras, jogo pela Copa do Brasil. Edu Dracena cobra a reação do Santos após a goleada. Diz aí o Dracena: o mais importante é assumir a responsabilidade. O executivo de futebol do Santos divide a responsabilidade por derrota com os jogadores e comissão técnica e pede uma melhora. Abel testa negativo para o Covid, mas a CBF não autoriza a volta do treinador no jogo contra o São Paulo esta noite. A escalação mostra que Veiga treina e vira opção. De virada, o Atlético do Paraná vence o Bahia e larga na frente pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Furacão saiu na frente no comecinho da partida. Gabigol lamenta a derrota do Flamengo, exalta a postura e diz: lá eles vão ver e vão conhecer o que é o inferno. Pior visitante na Série A, o Curitiba não vence o Inter no Beira-Rio desde 2002. Coxa vive um jejum de 14 jogos diante do Colorado em Porto Alegre. Nesta temporada, o Curitiba vem de 3 derrotas seguidas e se aproxima do Z4. Escalação do Grêmio. Roger encaminha time para encarar o CSA com Rodrigo Ferreira. Treinador não tem o Vila Sante e Thiago Santos à disposição, mas conta com o retorno do lateral direito. Ronaldo volta ao Maracanã, onde nunca fez gol. Cruzeiro tem retornos e ausências para a partida contra o Fluminense. O CEO do Cruzeiro valoriza a opção de estádio em Betim. CBF divulga o áudio no VAR do pênalti entre Inter e Botafogo. Se a bola passa, seria gol. O Sávio Pereira Sampaio expulsou o zagueiro Felipe Sampaio. Brasil se mantém no topo do ranking da FIFA, seguido da Bélgica. Após ultrapassar os belgas em março, a seleção continua na liderança. A Argentina ultrapassa a França e fica em 3º lugar. Esses são alguns dos destaques do programa Boletim da Bola de hoje. Claro, além da resenha gostosa diária que a gente curte aqui sempre no comando do comentário, ele, o nosso pentacampeão paranaense. Agora a opinião é do capitão.
Abraço, Hidalgo, tudo tranquilinho aí? Esse programa tá pegando, viu, cara? Eu não sei se você sabia disso, o Reinaldo, sim. Apresentei o Disparada no Esporte às 11 da manhã, todo dia na Gazeta, por um bom tempo. Era um programa tradicional. A gente tá fazendo isso, Hidalgo, acredite você, a gente tá abrindo já o programa com mais de 20 mil pessoas. E ontem, no jogo do Corinthians e o Santos, quase não, passamos de 2 milhões de internautas. Essa tecnologia tá chegando um negócio absurdo. Um abraço, Hidalgo. Tudo tranquilo aí? Olha, bom dia, boa tarde, boa noite, companheiros, brilhantes companheiros. Isso é o resultado também da postura dos nossos profissionais que estão brilhando, né? Acompanhando essa programação. E não tenha dúvida, não dá para brigar com uma verdade nua e crua, que é essa questão do digital. Tem gente que pensa o contrário, fica assim, mas como, né? Antigamente, com o Ibope nunca mostrava a verdadeira realidade. Eu falo isso porque eu estive bem próximo, porque eu tinha interesse em saber onde é que eu estava na programação. E quando chegava o final do ano, quando a gente sabia do nosso trabalho e tal, mas tinha outras que... Não sei, aparecia do nada e estava em primeiro lugar no mês de novembro, que é o que definiam as verbas. Verdade. O Reinaldo, você sabe, Jarbas, o que eu estou dizendo, definindo o Jarbas do ano, definindo a verba dos outros anos. Mas olha, desses assuntos eu quero discutir, pode falar, vamos falar a respeito. Você falou primeiro Curitiba. Se o Curitiba não ganhar domingo, 42 mil sócios vai cair para 5 mil. Conheço o clube, hein? O Felipão, de repente, encontrou um caminho, tranquilidade, um grande clube que o Arthur trabalhou e sabe o que eu estou dizendo, e houve um respeito àquilo que ele fez na vida, na simplicidade, do jeito como ele é, porque aqui também não adianta chegar cheio de 9 horas que não dá certo. A forma como ele está levando o Atlético lhe dá essa posição de destaque em pouco tempo, hein? Muito bem. Alguns jogadores, hein, Reinaldo? Domingo, olha, alguns jogadores estão condenados no Flamengo, hein? Todo dia, quando perde, alguém está saindo, alguém vai ser mandado embora. Agora, o que eu vi ontem foi uma lástima do Santos Futebol Clube. Não quero tirar o brilho da boa partida, principalmente no primeiro tempo do Corinthians, eu não quero tirar esse brilho. Agora, o Santos enveredou por um caminho ruim, porque as contratações que vieram, só vieram para aumentar aí o estoque, né, da ruindade técnica da sua equipe, viu, Jardim? Um grande abraço, bom dia a todos, boa tarde e boa noite. Opa, legal, Hidalgo. Reinaldo Costa, eu entrei falando isso, você chegou a apresentar o Disparado no Esporte, Reinaldo, na Gazeta ou não? Nossa, apresentei sim, delícia. Bom dia, boa tarde, é o BBB aqui, bom dia, boa tarde e boa noite. É verdade. Apresentei sim, quando da junção lá com o Osmar Santos da Rádio Record com a Rádio Gazeta, eu apresentei um bom tempo o programa da Gazeta do meio-dia, Disparada no Esporte, que entrava logo depois do Décio Pitinini, sim, com esqueci o nome da outra. O terror de apresentar o Disparada no Esporte não era... Estou falando com sinceridade, né? Que eu sempre fui. Espero ser... O duro era entrar naquele estúdio com o perfume que a mulher usava, juro por Deus. Juro por Deus. Eu esqueci o nome dela. Mas bom ou ruim? Comediante. Nossa Senhora da Aparecida, pela madrugada, cara. Mas nem a feirinha do Brás ali vem num perfume daquele. Era um terror. Eu tô falando sério. Eu ligava o ventilador, deixava a porta aberta, eu chamava o Fubá era o operador do horário. Falava, Fubá, pelo amor de Deus. O microfone tinha... Tô falando sério, gente, eu não tô brincando. O microfone tinha batom. Sabe esses microfones AKG sabe, tô falando sério. Sabe esses microfones AKG? AKG, aquele que tem uma telinha grossa? Aquele tava cheio de botão, de batom. Eu tenho uma passagem, permita-me contar, já que você tocou no assunto, eu apresentava o Disparada no Esporte. Chegava ao meio-dia, entrava simplesmente o comentário de Pedro Luiz. Nossa, aquilo ali, escuta só o que aconteceu comigo. Bom, o meu pai tinha um armazém e um posto de gasolina aqui em Cruzeiro. Em 1962, 1963, eu já acompanhava pela Rádio Nacional ou pela Rádio Gazeta, não lembro, o comentário de Pedro Luiz que parava São Paulo.
a opinião de Pedro Luiz. Aí tinha uma característica musical. Bom, e eu era garoto, eu ouvia aquele comentário. Meu pai tinha um rádio e eu ficava no armazém ouvindo o comentário de Pedro Luiz. E era muito difícil a gente pegar a emissora de São Paulo, porque Cruzeiro sempre viveu ao lado do Rio de Janeiro. Aqui era mais Rio de Janeiro do que São Paulo. Aqui não chegava a emissora de São Paulo, aqui chegava o O Jornal que existia, o Arthur deve lembrar do O Jornal que existia no Rio de Janeiro, e Rádio Nacional, e Rádio... Bom, tudo bem. Mas eu ouvia São Paulo. Aí depois, eis que surge o Reinaldo Costa apresentando o Disparada no Esporte na Rádio Gazeta. Eu tô lá fazendo o Disparada no Esporte e tal, quando um belo dia, o patrocínio do comentário do Pedro Luiz era da Varig. O Pedro Luiz me deixou um recado que era para eu ir na sala dele e conversar com ele. Ele me chamou, eu fui lá na sala, tudo bem e tal, não sei o que e tal. O Pedro gostava muito de mim. Reinaldo, eu preciso conversar com você. E tal, fala, Pedro, é o seguinte, eu depois de 36 anos, eu vou conseguir tirar uma folga. E eu vou viajar com minha esposa, coisa que ele fazia, né, antigamente. Que o Pedro Luiz era um lorde, por isso que eu chamava de lorde também. E eu vou Aliás, vamos contar esses dias o que era esse Lorde, né? Ele ganhou uma grana aí numa Copa do Mundo e torrou a grana, não é isso? E eu precisava que você fizesse o comentário meu do meio-dia. Nossa. Então eu falei, pelo amor de Deus, Pedro, peça tudo, mas não me peça isso. Pelo amor de Deus, pelo amor, Pedro. Não, eu encontro em você o único aqui desse jeito. Nossa, que eu legal. Encontro em você o único da casa para fazer o comentário. Eu estou te pedindo um favor. Não é uma escala, é um favor. Eu entrego a você o meu comentário. Eu falei, Pedro. Aí eu comecei a reviver. Eu falei, pô, eu estava sentado no armazém do meu pai, ouvindo você. Isso é um choque para mim. Eu ter essa responsabilidade. É muita coisa. É muita coisa, Pedro. Eu falei, não, pode ir, não sei o que é bom. Resumindo, eu fiz 22 dias de programa para ele. Nossa, que legal. E tal, e vai escutando. Aí eu fiz 22 dias de comentário para ele, ele chegou de Londres, me presenteou. Eu não lembro se foi uma caneta, se foi um relógio. E ele foi escutar, cara, depois gravado, Todos. os 22 dias de comentário, ele ouviu todo. Ele chegou para mim e falou assim, eu vou parar de fazer o comentário e você vai ficar no meu comentário. Nossa. Aí que a coisa piorou. Isso aí, aí me jogou lá aí. Foi a melhor paga que eu tive no rádio. Nossa. Né? Me permite. Você era voluntarioso, Luiz. Oi, Dalgo. Me permite. Eu era voluntarioso. Oi, Dalgo. Eu era simplesmente voluntarioso, Arthur. Reinaldo, me permita, por favor, isso é um troféu a você. Porque Nossa Senhora. Eu quero falar, viu, Arthur? Eu era garoto de rua. O meu irmão, que infelizmente veio a falecer há 2 anos, o Nelson, ele ia no Pacaembu. Ele gostava tanto do Pedro Luiz, ele ia no Pacaembu que o Pedro de terno, ele transmitia de pé. De pé. Aquela bancada lá no Pacaembu. De no pé. Pacaembu. O cara ficava olhando para ele. O Pedro, o comentário que para a cidade era 8h30 da noite, ele tinha esse comentário na Rádio Bandeirantes, não, na Rádio Gazeta depois. Gazeta. Pedro Luiz, o comentário que a cidade comenta, uma coisa assim. Mas as expressões dele, o português dele, Reinaldo, era uma coisa extraordinária. Dele e do Mário, né? O Mário Moraes. O Mário Moraes era correto. Né? O Mário Moraes era correto. Não, nem fala. Eu quando fui para a Rádio Globo, que era a Rádio Nacional, em 77 para 78, quando eu cheguei lá, o Mário Moraes ainda estava lá, né? Aí o Mário Moraes já não gostava daquele estilo Osmar Santos, com o palavreado do Osmar, até que um dia ele chegou na sala, falou, tô indo embora, tô pedindo demissão, tchau e benção, simplesmente, eu já contei isso aqui, por causa de uma vinheta que tinha na Globo, que era aquela, que bonito é as bandeiras. Como é que eu vou trabalhar numa emissora onde tem um baita de um erro de português na principal vinheta da rádio, que é que bonito é as bandeiras, é que bonito são as bandeiras, e o Mário foi embora. E puxado pelo Mário Moraes, o Loureiro Júnior caminhava nesse mesmo sentido, que o Loureiro foi professor de língua, foi professor na escola, deu aula de português, aula tudo. E a diferença do Pedro Luiz que pode ser traçada, o Hidalgo, é que o Pedro Luiz, ele entendia de futebol. Essa é uma grande diferença. Sem querer
sem querer enganar os companheiros que são de rádio, tem muita gente aí que faz futebol no rádio que não entende de futebol. Isso aqui é o detalhe, né? Verdade. Eu não vou citar nomes aqui, tem nome famoso aí que eu vou dizer uma coisa pra você, a bola quando para é uma desgraça. A bola quando para, o cara Nossa, pelo amor de Deus, é um negócio assim, sabe? Impressionante. Então eu fico... O cara fala, o cara é técnico, o cara é não sei o que e tal, mas na hora H... E sabe como é que ele... O Hidalgo, sabe como ele fazia quando eu trabalhava lá? Ele colocava... Segundo o filho dele, né? Ele colocava uma mesinha, ele escrevia toda a escalação, juiz, tudo, e acompanhava com fone de ouvido. A gente acabava a transmissão, ele ligava no telefone interno. Uma vez ele chamou a minha atenção e falou: Jarbas, quando você falou gol no Canindé, é gol do João. Não é gol do João, filho. É gol do João de perna direita, bateu no canto baixo do goleiro do lado esquerdo. Ele queria que eu descrevesse tudo. Mas você vê, às vezes eu ligo o Pedro aqui na Copa, nos jogos que eu tenho de gravação dele, porque ele foi o nosso ídolo na época. O Luiz narrando, ele falava, apita o árbitro, bola em jogo. Aí vinha aquela vinheta da Tupi, principalmente. Ele dizia, né, que o Pelé tinha recuado para o Zito, no meio o Zito tinha o Carlos Alberto na direita ou o Geraldino na esquerda. Voltava para o Zito, ele dava ao Coutinho, que estava centralizado, devolvendo, e aí ele visualizava o Durval na ponta direita. E quando ele não tinha, na verdade, Rei, aquela explosão de gol que você tem, o Jarbas tem, ele não tinha... A voz dele é pequena. Era pequena na expressão, na hora do gol. Você pode ver na Copa. Vai Vavá na linha de fundo, drible, joguei na boca do gol. Ele aproveitava na boca do gol, gol do Vavá. Gol. Agora, o que ele explicava depois do gol, hein, Jarba? Ele dizia tudo. Foi o Garrincha, ele tentou para a direita, veio para a esquerda, a bola surgiu, ele passou de novo para a esquerda, levantou a cabeça, viu o Vavá chegando para frente. Era o retrato fiel. Agora, acontece o seguinte, Hidalgo, eu penso comigo o seguinte, eu já fui convidado várias vezes, eu já dei algumas palestras, inclusive aí na faculdade, no Objetivo, na Gazeta, aí na Paulista, as pessoas falam da narração esportiva, as pessoas me ligam e falam, pô, eu gostaria de ser narrador esportivo e tal, o que você pode me ensinar? Eu falei, não sei, eu não sei o que eu posso te ensinar, eu não tenho como te ensinar, e eu traço um plano diferente assim, o rádio de antigamente para o rádio de hoje. Eu me lembro, eu era garoto, eu já ouvia o Oswaldo Moreira no Rio de Janeiro, Valdir Amaral, Jorge Cury, Cosi e tal. E o rádio de São Paulo sempre foi um rádio mais coloquial. O rádio de São Paulo era um rádio sem muita beleza plástica, vamos dizer assim. Nós tínhamos o Fiore Gilhote na Jovem Pan, nós tínhamos o Haroldo Fernandes na Tupi, depois o Fiore foi para Bandeirantes, e tínhamos o Pedro Luiz na Rádio Nacional, que era o mais técnico de todos eles, indiscutivelmente. No Rio de Janeiro, por exemplo, o brilho do rádio, gente, me entenda, pelo amor, atenção ouvinte, entenda o que eu vou falar. Eu posso dizer para vocês que eu trabalhei, né, tanto no Rio de Janeiro, trabalhei pouco no Rio de Janeiro, mas trabalhei mais em São Paulo. Mas eu conhecia mais o rádio do Rio de Janeiro. Eu ouvia a Rádio Nacional. O meu irmão trabalhou na Rádio Nacional. Meu irmão trabalhou na Rádio Tupi. Então eu frequentava aqueles auditórios da Tupi, eu estava ali. Eu via aquela beleza plástica toda do que era a Rádio Nacional, não existia a Rádio Globo. Então quando surgiu no Rio de Janeiro, por exemplo, essa é a verdade do rádio esportivo. Quando nós tínhamos o Valdir Amaral no Rio de Janeiro, relógio marca, é fumaça de gol do Botafogo, Garrincha, tudo aquilo São Paulo não aceitava. São Paulo achava o Valdir Amaral muito lento na narração, mas o Valdir Amaral era tão técnico quanto o Pedro Luiz. Arranca o Botafogo, a bola com Manfrini, toca na meia esquerda para aquelas, Roberto, ele cruza meu campo, passa em frente ao grande placar do Maracanã, vira para a ponta, para a volta em cima, Valtencir domina no peito, põe no chão, vira para a direita, para o Roberto, ele conta a história do jogo, e esse jogo que eu estou fazendo aqui, essa amostragem do Valdir Amaral, seria narrado pelo Pedro Luiz, a gente já fez aqui, da mesma forma técnica. Bola para casa do Roberto, recolhe pela esquerda, empurra a bola para Roberto Miranda. Ele vai contar nos detalhes a técnica. Porém, a beleza plástica é que enche o rádio. A beleza plástica é que enche o rádio. Porque a obrigação do narrador é dar emoção para o torcedor. Agora, nós temos ele não está narrando mais. Nós tínhamos um locutor esportivo
não vou citar o nome, que se assustava com o gol. Se assustava com o gol. E ele uma voz bonita e tal, e amigo nosso, não vou dizer aqui, eu adoro ele. Então, lá vai para a esquerda, bola para Jorge Mendonça, recolhe Jorge Mendonça, abrindo bola para Valdomiro, ele para pela direita, gol! Gol! Se assustava com o gol. Ele se assustava com o gol. O cara se assustava com o gol, é verdade. Olha o Arthur rindo lá. Arthur Bernardes está rindo. Eu tô falando a verdade. Eu tô falando a verdade. Então são fases do rádio que fizeram que tudo fosse diferenciado. Então, por exemplo, é por isso que a gente ama o rádio. Aí vem Jorge Cury, que aquela voz coloquial, né? Passa diante do maior placa, passa no placa do pé do Maracanã, desce o Flamengo, bola com Murilo adianta, passa de passagem, cada um na sua característica, né? Até chegar esse rádio novo nosso hoje, que é todo rabiscado de sons, rabiscado de toque. Tem hora que você confunde os toques. Eu tenho um locutor já falecido. Ai, meu Deus do céu. Se eu contar pra você o que ele falava, com todo respeito, ele já faleceu. Meu amigo, lá de Cuiabá, ele criou uma frase, cara, que hoje ele estaria preso. Mexe na deusa branca da favela. Sério? Meu Deus, juro por Deus, pode levar. Eu não tinha coragem de chegar para ele, amigo, você, calma aí, a deusa branca da favela, como se lá na favela existisse só crioulo e a bola era branca, então ela por ser branca era uma deusa. Ele falava isso na jornada. Pô, isso aqui é o quê? Pô, pelo amor de Deus, pô. Então, tudo é emoção, né, Arthur? Tudo é emoção. Você assiste um jogo que tá fraco e tal, o nosso narrador se perde, vai ler texto, quem ganha com isso é o comercial. O cara abre a pasta de comercial, começa a ler comercial, a torta e a direita aí, era para ler 3 textos, ele já leu 5 porque o jogo tá fraco e tal. Ou às vezes o narrador brigou com a esposa, brigou com a namorada, ele vai pro jogo, o jogo tá queimando de bom e tal, ele tá metendo o pau no jogo, não vai bem. Bom, é o rádio, né? E o rádio... Mas tua escola é linda. É linda. Eu tô aqui ouvindo. Eu era fã do Reinaldo desde pequenininho, cara. Pelo amor de Deus, cara. Olha, vou dizer uma coisa. Na Copa de 86, eu tinha feito 82 com a Gazeta. E foi um grande trabalho. Estava o Enio... O Enio não, tá o Flávio Araújo. Flávio. O cara também... Flávio Araújo. Tem que bater na madeira, porque... Os caras batiam na mesa, né, qualquer coisa, porque ele era azarado, sei lá. Mas ele tinha uma voz e tinha um português. Frente com os caras eram demais, puxa vida, né? Mas eu tenho uma passagem, um dia contarei, agora a gente está esticando, porque temos que falar aí do Santos, né, do Flamengo e outras coisas, aí para nos auxiliar também. Eu tenho uma passagem na Gazeta em março de 86, antes da Copa, quando foi me apresentado o Pedro Luiz. Eu conhecia de moleque, de ouvir o Pedro, e sempre para mim foi a grande marca. O meu irmão adorava o Pedro, né, só de ouvir. E o Pedro era uma audiência extraordinária, não tenho nenhuma dúvida. Mas quando eu estive com ele, a história que ele contou para mim, e a necessidade da Gazeta em ter que cobrir aquela Copa de 86 do México, é uma passagem que eu tenho que contar para os amigos, e eu fiquei numa situação muito difícil, porque eu era o gestor dessa Copa do Mundo pela rádio Cidade de Curitiba, e nós tínhamos a Copa na mão e a Gazeta não. Mas esse é um outro assunto, Jarba. É verdade. Eu tava ouvindo vocês dois falando aqui, e o Arthur... Voltar a narrar, Jarba. Ele precisa, urgentemente. Se o Reinaldo voltar hoje, ele é audiência total. Nossa. Não. Isso. Os caras perguntam... Ontem mesmo eu fui numa livraria comprar um lápis pro meu neto. O Arthur, o nome do meu neto é Arthur, viu? Ah, que legal. É verdade. Aqui em casa, a mãe dele chama-se Tereza. Eu canto, eu sou Flamengo, tenho uma nega chamada Tereza e tenho um neto chamado Arthur. Ah, que legal. Ainda tem essa ainda. Eu fui comprar um lápis ontem numa livraria aqui, o cara perguntou, poxa, Reinaldo, por que você não volta a narrar, pelo amor de Deus? Eu só tenho uma resposta para cortar o barato, porque eu virei um eterno vagabundo. Então eu aposentei, eu virei um eterno... Aí o cara, você não dá papo pro cara.
Se você falar assim, não voltei porque o futebol está modificado, porque o rádio, não, você já fala, não, eu virei um eterno vagabundo, eu fico mexendo com música, então, aí já, sabe? Já quebra. As pessoas perguntam, por que você não volta? Eu tô levando tudo na base da gozação. Depois de velho, tudo na base da gozação. O que eu escuto no rádio de besteira, uma besteira, por exemplo, que eu vou emendar agora com a jornada esportiva, que ontem eu cheguei à seguinte conclusão. Está havendo resultado de Atlético 2, Flamengo 1, de Corinthians 4, Santos 0. Eu penso cá com os meus botões, opinião própria, de que está havendo um corporativismo do jornalismo esportivo brasileiro. Porque não é possível. Ontem, eu vou dar nome. Ontem, ouvindo o Roger Flores falar do Flamengo, dado momento, ele fala do Arrascaeta que não jogou absolutamente nada. Não jogou. Não, mas ele vai ficar no campo porque ele é craque. É craque. Pô, meu Deus do céu. Cara, o cara tá até atrapalhando. Pô, tem que movimentar esse meio de campo, tem que trazer o Flamengo pro ataque, levar o Flamengo na frente da área do Atlético. Um time que em 96 minutos de jogo não chutou uma bola no gol. O time chega na risca da grande área, com gol na frente, o zagueiro abriu, o tal de Pereira lá do Flamengo, pô, Romário batia de bico, fazia gol de bico, Ronaldinho fez gol de bico, os caras não chutam, aí o comentarista vai dar uma aliviada. Não, ele preferiu então o Arrascaeta jogar bola aberta porque o lateral estava passando, e não sei o quê, pô, como se fosse uma defesa porque o cara estava jogando mal. Os caras têm medo de falar, pô. Não tá jogando absolutamente nada. O Gabigol terminou o jogo jogando de lateral direito, tava cansado, a perna tava pesando 300 quilos. Pô, tava ineficiente. Os caras têm medo de falar, cara. Eu não sei se existe um diretor no ouvido dele, não fala isso não. Não mete o pau não. Deve ter, porque não é possível, os caras estão escondendo a verdade do futebol e o torcedor tá vendo. E eu, quando assisto o Flamengo, não sou jornalista, já disse. Eu sou simplesmente o torcedor do Flamengo. Depois eu vou pegar aqui os meus alfarrábios e vou consultar o que eu escrevi para ver qual foi a qualificação do jogo que teve o Flamengo. Sim. Pô, e não só o Flamengo, e o Atlético. Como é inadmissível, é inaceitável, é insuportável a situação do Tite com relação ao Hulk. Meu Deus do céu, seleção brasileira. Esse cara é um monstro. Esse cara faz o papel hoje do Romário na seleção brasileira, de não ter sido convocado e todo mundo se arrepender depois de Romário se. Aí vem no condicional. Ah, se tivesse. Mas não tá, meu amigo. E o cara tá jogando barbaridade. Não precisa o cara ter visto o jogo do Flamengo ontem, não. Basta ver os 2 gols que o Atlético fez do Flamengo. Qual foi o trabalho de execução do gol que teve o Atlético de Minas ontem contra o Flamengo? De onde saíram os passos? De onde estava a colocação do jogador do Atlético? Onde estava o Hulk? Ele toma a bola, retoma a bola, ele parte pro ataque, tira 3 da jogada, joga na... vou dizer uma coisa pra você, viu? Eu tô exagerando demais nas minhas colocações aqui e adjetivando demais os comentaristas de televisão. Tá certinho, tá certinho. Por isso que eu gosto de trabalhar com o Hidalgo. O jogo que ele vê é o jogo que a gente entende. Mas o Arthur Bernardes estava na arquibancada virtual aqui, só observando. Eu tenho essa pergunta pro Arthur, a diferença do Hulk para outros jogadores, já que o Reinaldo levantou essa bola. Mas ainda falando um pouquinho do rádio, Arthur, deve ser maravilhoso, né? Você na beira do gramado e fala assim, eu acho que eu vou trocar o camisa 9. Aí, todas aquelas rádios de cobertura falam pro mundo o que você vai fazer, que você falou pé da orelha ali do seu assistente. Deve ser um negócio sensacional. Arthur, eu vi que você ficou aí ouvindo toda essa história. Fala pra gente, qual a diferença do Hulk para um outro jogador, o Arthur? Bom, um grande abraço a todos os amigos, nossos ouvintes. Eu acho que é um privilégio para quem está ouvindo toda essa narrativa, né? Que o Reinaldo e o capitão Hidalgo, com sua sabedoria na abertura do programa, e você, evidentemente, sempre com esse bom gosto que você tem de escolher as pessoas que estão aí ao seu lado. Eu não me coloco não, porque eu sou intrometido aqui no... Imagine. Não. É o nosso treinador internacional. Não aprovado. Não, também não. Diga, Arthur. Voluntarioso. Pois é. Eu e o Gilberto aqui de voluntarioso. Então, o que acontece? Eu estive analisando antes do jogo com muita calma e escrevi no meu Facebook, lá na minha página, sobre o jogo ontem à noite mesmo. Olha só, quando fala de jogador de futebol e atleta de futebol, há uma diferença muito grande de uma coisa para outra. Primeiro que o atleta é aquele que tem
na acepção da palavra, o cuidado com o seu corpo, com o seu físico, com o seu mental, com a sua alimentação. Tem várias coisas que contribuem para que ele possa ter uma execução de tudo aquilo que ele pensa na hora do jogo e ser quase que perfeito. Então, quase todas as ações, se o nosso ouvinte prestar atenção, quase todas as ações do Hulk, ele é acionado 8, 10, 12, 15 vezes durante o jogo. E raramente ele erra. Ele tem um fator importante que significa força. E as pessoas não entenderam, o futebol moderno ainda não entendeu, pelo menos alguns segmentos no Brasil, de que segmentos de força e potência são coisas diferentes. Eu conversava com o Reinaldo, com o Jarbas aqui em off. Qual é a diferença? O cara tem 34 para 35 anos, chega numa bola lançada pelo Mariano por trás da zaga, sabendo que a defesa do Flamengo é vulnerável, principalmente em termos de velocidade, eles não tem um zagueiro rápido, e até girar e pegar o Hulk saindo por trás, uma bola que fez uma curva, depois a câmera favorece muito a nossa avaliação, a nossa análise, ela sai por trás, fazendo uma saída assim como se fosse um cruzamento lá de trás, uma bola muito bem alçada, e o goleiro se precipita e sai. Pô, você tem que dar um tempo, calculou mal mas a questão não é estamos falando do Hulk. A força, a potência que ele chega no lance e a precisão, porque, gente, quando você chega às vezes depois de um tiro de 40 metros, você chega relativamente cansado e a sua precisão fica comprometida. Você lembra do Ronaldo Fenômeno? Ele chegava e disparava lá de trás, driblava 1, 2, 3, 4, 5, no final, que era o ponto final, geralmente é um desequilíbrio, por quê? Porque você perde um pouco da força, mas ele tinha uma força tão grande que ele conseguia se manter equilibrado e trabalhar a precisão. Então esse é um ponto importante, que, como o Reinaldo falou, que o Tite tem que ver, cara. Eu não gosto de me meter muito nessas coisas não, mas tem que ver. Ele está fazendo, ele tem liderança, ele trata o adversário com respeito, até que me prove o contrário. Ele conversa muito com a arbitragem e tal, ele quer mandar no jogo, mas isso aí faz parte do negócio, o árbitro permitir. Mas fora isso, as suas valências positivas são força, potência, técnica, ele tem técnica para finalizar. Ah, deu sorte. Não deu não. Ele foi preponderante na vitória ontem. E o arranque no segundo gol, um erro do Mateuzinho numa bola que ele poderia meter lá fora, ele deu ali no pé do Hulk, o Hulk sai da intermediária. E antes o Hulk tirou a bola no primeiro pau. Ele tirou a bola, saiu, olha o percurso dele. E foi até a intermediária, ainda deu um passe. No momento de ele dar o passe, ele diminuiu a velocidade e fez um passe. Uma bola parabólica, uma bola por cima, e o garoto chegou e concluiu, o Ademir. Ou seja, não tem o que dizer. A diferença está no Atlético Mineiro, que se o Hulk não jogar, o Atlético não vai ter o mesmo comportamento. Por quê? Porque ele é o arranque, ele é o torque. É um cara que tem um torque diferente. Por quê? Porque o nível de força dele é muito alto. E não é só, eu falei lá no peito, não é só uma força corporal, força neuromuscular. Você olha para ele, o cara é forte. Mas às vezes ele é forte, mas não aguenta correr. Conheço muitos amigos meus aqui que fazem musculação, mas se der um tiro de 10 metros na areia, ele morre. Porque são outros componentes que ele trabalha. Já o Hulk não, ele compõe a força, a potência, a velocidade, a habilidade, a técnica e principalmente a confiança que ele está vivendo nesse momento. Sensacional a explicação, Hidalgo. É justamente isso que o torcedor tem que entender, né? Quem sabe o que é isso, quem viveu isso, quem trabalhou assim diariamente e conhece o que é o jogador de futebol na sua essência. O gol que ele fez, aquele de bola, que ele correu, ainda sai o goleiro e joga a bola lá em cima. E a bola cai dentro do gol, aquilo lá é brincadeira. Eu vou colocar aqui o que eu ouvi um dia do Alex, o garoto de ouro aqui, o nosso Alex, que começou aqui. O garoto que vinha em casa, amigo dos meus filhos. O Beiço, que era o apelido dele, ele jogou uma enormidade, só que tem que entender que o raciocínio dele era muito maior do que a velocidade que queriam que ele fizesse. Chamavam ele de Lexotan, né, uma coisa assim, que é o remedinho aí pro cara dormindo, né? Chamavam, mas quando ele chegava, ele resolvia. O Alex um dia chegou, a mágoa dele. Ele teve uma mágoa com o Felipão, disse que depois conversou. Claro que ficou isso por nada, porque ele ficou magoado, porque ele ajudou muito o Felipão numa época de transição para chegar ao Mundial.
Reinaldo, quando o jogador Emerson se machucou lá em Ulsan, brincando na Copa do Japão com a Coreia, ele convocou o Ricardinho. Ninguém esperava o Ricardinho, sim o Alex. O Ricardinho que é daqui também. O Alex chegou a um ponto de dizer um dia numa reunião, não, eu acho que está acontecendo o seguinte, não são os melhores que vão para uma Copa do Mundo. Eu não estou falando desse momento, de outros tempos. Vou dizer agora como vocês estão defendendo com justiça esse rapaz do Atlético Mineiro. Ele dizia assim, vai da simpatia do comando técnico e não do melhor momento do jogador. Está acontecendo isso. Quando o Neymar e o Ganso, na fase que estavam jogando uma barbaridade com os moleques, e a imprensa toda pediu os dois, houve uma contrariedade e não levaram nem Alex, que poderia ser um preparo, aliás, poderia ser um preparo para o Neymar e para o Ganso para a Copa seguinte. Não fizeram isso também porque a imprensa começou a... Para eles é uma questão de uma ingerência. Eles não entendem isso como um apoio àquilo que ele possa melhorar o rendimento, porque a imprensa ela também participa e ela postando no cara, ela vai junto com o cara para dentro do campo. Com toda certeza isso acontece. Então não estão sendo convocados os melhores. Ontem, até disse na jornada esportiva, o Jarbas deve lembrar, para muitos ele não tinha aparecido no jogo. E qual foi para mim o melhor jogador? Foi o Fagner, o lateral direito, que antes dos gols do Corinthians eu falava para o Jarbas, tem um grande jogador nessa partida que é o Fagner, voltou com vontade e ele está sabendo que ele poderá ser, porque o Daniel não pode ir para uma Copa, ele está sabendo que poderá ser convocado, jogou uma enormidade, triangulando, chegando no fundo, trocando a bola para trás, sem fazer aquelas faltas absurdas que ele sempre cometeu. Jarbas, não foi? Foi. O Fagner foi para mim o melhor. No primeiro tempo foi disparado o melhor, pela consciência dele. Isso você vê o jogo com antecedência. Você está vendo o jogo. E depois acontece as jogadas e o cara fala, tá vendo, fez a jogada, fez o gol. Não, mas não contou antes. Então o Fagner, ontem, sem mostrar para todo mundo, a mim mostrou desde o começo que ele voltava com um espírito legal de liderança para jogar. O Ayrton quer falar. Fala, Arthur. Rapidinho, olha só, você tocou num ponto importante pra caramba, sobre o Fagner. E ontem, quando o Flamengo fez a troca do seu lateral, do Mateuzinho, por aquele outro rapaz que toda hora esqueço o nome dele, Rodinei, o gol saiu como? Os dois gols, um do Corinthians, a bola saiu do fundo, com o Fagner chegando no fundo. E esse negócio de lateral que não vai no fundo, que cruza lá do bico da área, ou que o canhoto que fica do lado oposto finaliza, eu acho muito legal. Mas você mata o centroavante, o atacante, quando você vai no fundo, você mata o zagueiro e o goleiro. Agora, quando você cruza na linha da grande área, você favorece o zagueiro, o defensor, porque ele tem um ângulo maior para enxergar o jogo. O Flamengo perdeu umas 4 bolas dessa ontem. Então, mas tá mais do que claro. Rapaz, olha, o futebol é moderno, mas é burro. Desculpa, tá? Moderno e burro. Porque se os caras anulam os laterais, que sempre foi um ponto forte do futebol brasileiro, lateral bom pra caramba, tinham vários, esquerda, direita, e eles iam no fundo, vai ao fundo e faz o arco. Esse era o termo técnico que se usava. Fazia o arco, o atacante chegava e pum, os meias chegavam por dentro, os dois atacantes ficavam trocando de posição lá na frente, você tinha 4 ou 3 pelo menos para finalizar, contra 3 ou contra 4. E aí cabia ao lateral lá, só tirar a bola do zagueiro e do goleiro, o resto o cara fazia. E ontem aconteceu isso no Corinthians, com essa entrada do Fagner pelo lado, que o capitão falou com muita propriedade, e o Rodinei, quando entrou, fez isso. Foi lá no fundo, cruzou. Aí o Flamengo, voltando ao Flamengo, o Flamengo quer fazer gol com um atacante. Quando o Pedro entrou ontem, ele errou 3 passes consecutivamente. Mas já começou a incomodar zagueiro. O zagueiro não pode jogar com liberdade. O zagueiro do Atlético joga sem problema nenhum, porque o Gabigol sai da área, o Pedro não está, o Bruno Henrique não está. Os caras olharam e falaram, isso aqui é mole. Aí, quando ele colocou os garotos, começou a ter um sangue novo, eu estava aqui falando sozinho na televisão, o Flamengo vai fazer um gol.
Eu falando igual idiota, né? Pô, vai fazer. Eu fico conversando comigo mesmo. Quer dizer, a minha mulher fala assim, sua filha é igual a você, né? Pô, fala sozinho pra caramba. Aí eu... Rapaz, já que eu não tenho o Reinaldo pra bater papo, os Jarbas estão lá trabalhando lá com o capitão, eu fico falando igual um retardado. Ô Arthur, mas nesse negócio de falar sozinho aí, você pergunta pra você mesmo o que acontece com o William. Rapaz, o que esse cara corre é um negócio impressionante, hein, Arthur? Tem explicação? O William, o jogador do Corinthians? Então, esse aqui é outro ponto. Esse é outro atleta. Olha só. Se eles trabalharem o William, como eu não sei como é que é o dia a dia do rapaz, mas eu sei que ele se cuida. Mas às vezes o detalhe, gente, o detalhe está na forma como você treina no dia a dia. Sim. O tipo de treino, eu volto a dizer, se não fizer força, um jogador como o William não pode jogar pelas pontas, no meu conceito. Ele finaliza bem com a esquerda, ele finaliza bem com a direita, ele é rápido. Ele era. Vamos imaginar o Zico jogando lá na ponta direita e na ponta esquerda. Ele ia assumir. Então o Zico ia jogar onde? Círculo central e vertical. Se você pegar o William, com aquele talento que ele tem, e jogar ele ali naquela posiçãozinha ali para encostar, para tabelar, para finalizar, e não consumir muita energia dele só no momento, que é o que o Hulk faz. Então, Arthur, mas você como treinador, qual é a liberdade que você dá pro William? Porque não dá para saber que posição que o cara joga, ele tá em todas, né? Mas para mim, no meu conceito, futebol moderno significa o quê? É você não diagnosticar qual a posição que o William vai jogar. Ele muda de posição toda hora. Então isso, para mim, tem que ter um treinamento adequado. E isso confunde o marcador, porque quem joga de volante... Se a gente aqui fora não sabe do que ele joga, você imagina o adversário dele que está dentro do campo. O William é um jogador, né? Arthur, o William é um jogador que não quer delimitá-lo, né? Sim. É isso que quer dizer, né? Sim, ele é um jogador que... Joga, fala para ele, faz o que você acha. Agora diga para os outros que você tá, que os outros é que tem que acompanhar o raciocínio dele. Pois é, capitão, está muito fácil programar. Só um segundinho, só para terminar minha conclusão da minha visão. Sim. O William é um jogador, se você pegar o William e botar ele só ali na lateral direita, ali no lado esquerdo, fica programado que vão vender um grupo de o cara olha lá, já sabe que o William vai jogar desse lado, então vamos diagnosticar isso aqui, vocês vão bloquear aqui, faz um bloco ali. Agora, se ele começa a mudar de posição, aí muda para cá, muda para lá, é uma coisa organizada, não é bagunçada, você vai ver que vai ficar difícil. Quando eu perguntei para o analista de desempenho, qual é a situação mais difícil para você passar para o treinador? Quando um time muda muito de posição, que é como eu gosto de jogar. Ou seja, você tem que dificultar a leitura. O atleta, quando tem a leitura, ele já traz da reunião, ele chega aqui, o cara vai jogar assim, todo mundo já sabe. Porque o analista de desempenho te dá tudo. Mas quando que Arthur, mas quando que a gente vai colocar na cabeça de um treinador, que é o caso do Bustos, que o intervalo de jogo, gente, é para ele conversar e para alterar. Não com 7, com 8 minutos, Hidalgo. A gente briga sempre isso, né? 6 minutos ontem. Por que não trocou no vestiário? Que explicação te dá? O jogador já tá perdido. Tá perdido, gente. No jogo do Flamengo de ontem, eu vi uma diferença do Dorival Júnior. Que eu até parabenizei ele, mas depois ele desmanchou. Mas ele, por exemplo, ele chamou o Arão e falou pro Arão, o Arão, primeiro volante do Flamengo na marcação, dá uma colada no Nacho. É Nacho, né? É Nacho? Nacho. Porque o Nacho, ele tem uma facilidade para sair com a bola, de Nacho, tem uma disposição, menino. Ele é magrinho, fininho, mas vou dizer uma coisa pra você, viu? É da canela fina e ele é terrível, esse Nacho. E ontem o Arão, pelo menos nos primeiros 20 minutos, ele conseguiu segurar esse tal de Nacho, o que não jogou bem ontem. Não jogou, na minha opinião, não jogou bem ontem. Não veio nem para a direita, ele apareceu como apareceu no jogo de domingo passado. Mas depois ele ficou mais solto, mas teve que sair, não aguentou e tal, acho até que saiu com contusão. Mas o futebol do Flamengo hoje é o mais previsível possível. Eu nunca vi. Eu vi um lance ontem, cara, que eu fiquei... É que eu não tenho o tape... Foi lançada uma bola, o Atlético foi sair rápido num contragolpe e veio pelo meio, lançaram uma bola para cima do Pablo. Cara, a câmera flagrou, mas foi flagrante o lance. O Pablo, ele olhou para cima assim, e foi entortando o pescoço que nem um peru, a bola passou por cima do pescoço dele, ele deu uma capotada.
Ele virou com as quatro, uma cambota com as quatro pra cima. Cara, eu fiquei bobo de ver, o cara não sabe correr, não sabe virar o corpo. O cara não sabe... Ô, Rei, aqui é o ponto, Reinaldo. Olha só o que você está dizendo. O ouvinte precisa entender isso. O deslocamento de costas, ele é tão difícil de ser executado que não existe um teste para corrida de costas. Existe, eu já falei isso aqui, existe salto vertical, salto horizontal, existe uma série de potência, mas não existe teste para corrida de costas. E outra coisa, o Flamengo, aproveitando o teu gancho aí, não pode marcar pressão alta porque tem linha de zagueiros extremamente lentos. Lento demais. Então fica com um buraco muito grande entre a linha do meio campo até a linha da grande área. O goleiro está lá, mas o goleiro não pode, tem que fazer isso. Tem que ser os terços, como eles falam, né? A intermediária com intermediária, ali você pode bloquear, porque você aproxima o zagueiro um pouco do goleiro e qualquer bola alçada longa tem a cobertura do goleiro. Agora, se você quer marcar pressão alta lá, os caras não podem deixar a bola sair de lá, rapaz. E o Flamengo não está conseguindo fazer nenhuma nem outra. Aí fica vulnerável. É verdade. Eu, por exemplo, eu não sou o técnico do Flamengo, não sou mais entendido que o técnico do Flamengo. Eu já teria colocado esse menino para jogar, o moreninho lá de 20 anos, lá, o que fez o gol. Toda vez eu me esqueço o nome dele. Como é que é? Lázaro. O Lázaro. Ele é rápido. E outra, ele tem jogado para frente. O Flamengo é o time que mais toca a bola no meio de campo. É o time que mais retém a bola. Uma saída lenta. Reinaldo, desculpa eu estar te interrompendo, que esse assunto me incomoda pra caramba. Desculpa, capitão, tá tomando a frente aqui, rapidinho. Não, fica tranquilo. A conversa é boa, a conversa é ótima. Cada atleta do Flamengo, olha só, cada atleta do Flamengo dá no mínimo 2, 3, 4 toques na bola para dar um passe. Cada vez que você faz 3 toques para dar um passe de 10 metros, 15 metros, 20 metros, 30 metros, porque acima de 20 metros você não dá mais porque está tudo bloqueado. O passe vai ser equivocado. Cada vez que você leva 3 segundos com a bola e que você passa, o meu cérebro codifica tudo aquilo que você vai fazer. O meu cérebro codifica em 1 segundo o que você pretende. Então, quando eu domino e passo, é um jogo de 2 toques. Quando o jogo é de 3 toques, fica muito mais fácil para neutralizar. E outra coisa, que a bola está no meio, os cantos descansam, o adversário. Por exemplo, o Flamengo está com a bola ali no Everton Ribeiro no meio. O outro lado está descansando. A frequência cardíaca dele está baixa. Quando a bola vem aqui, depois de dar 50 mil toques que ela chegar aqui, aí o meu coração vai ter que obrigar a correr mais. Ou seja, você tem que depletar a condição física dos caras, fazendo a bola andar no maior tempo possível, na maior velocidade possível e com menos toque possível. Mas aí vem o comentarista e faz o seguinte comentário: o Atlético, o time qualquer, está marcando muito bem, por isso que o Flamengo fica preso. O Flamengo não sabe sair da marcação. Não é que não sabe sair da marcação. Não sabe. Já dizia o Neném Prancha lá, tem espaço, corre lá, cai lá e pega no espaço, ocupa o espaço. Eu vejo o time sem a necessidade de carregar, que é o defeito maior do João Gomes, carregar a bola. Ele pega na bola, dá 2, 3, 4, é um defeito enorme desse menino que é bom de bola. Ele carrega, dá 2, 3 toques e dá a impressão de que ninguém gritou: ladrão, não é isso não. Não há essa necessidade. Essa bola, né? É sair da bola, o cara quer carregar a bola. O maior carregador de bola, que era muito técnico, que era bom demais, era o Leandro. O Leandro sabia fazer isso com uma facilidade incrível, mas não tem. Rei, o Gerson. Fala, Arthur. O Gerson nunca carregou bola. Nunca. Hoje não jogava. Espera um pouquinho. Com uma perna só, hein? Pois é, rapaz. Eu sei, eu joguei no meio campo. Eu joguei com jogador de seleção argentina, jogador de seleção paraguai, uruguai. Eu joguei com um monte de gente, que eu era garoto, e os caras já tudo veteranos, com 35 anos. Rapaz, o que eu via, os caras com talento, protegendo a bola, os caras não sabem proteger bola, os caras não sabem acelerar no momento certo, acelerar no momento errado. As lesões acontecem por equívocos táticos e por equívocos físicos na parte da preparação. Eu falo isso, eu provo.
Eu até fico um pouco exaltado, peço até desculpa para o nosso ouvinte, depois eu vou ouvir e falar, caramba, você está exaltado. Mas não é, rapaz, é porque o troço é tão claro. Mexe com a gente. Explicar o pé da letra. É porque a gente gosta e o troço está no sangue. Eu estou todo dia dentro do campo e eu não vejo nenhuma evolução no sentido, poxa, hoje vai. A gente viu um espetáculo bom, mas com muita correria e pouca eficiência. Quantas finalizações tiveram? Quase que nenhuma do Flamengo. Fala, capitão. Nenhuma. Eu estou acompanhando o raciocínio. Esse rapaz que está falando do Flamengo, o garoto aí, ele tem uma velocidade. Ele tem velocidade, é só dar tapa e vai, tapa e vai, tapa e vai. Ele tem uma velocidade, recompõe fácil. Isso é uma questão de orientação, né? Orientação. Cada jogador, me dá a impressão que antes os jogadores tinham um talento maior do que agora. Acredito que eram exigidos mais talentos. Mais talento dos jogadores, mais qualidade. Hoje, de repente, um jogador mais de marcação, mais, não truculento, não, mais duro nesse quesito, às vezes tira o brilho daquele que sabe jogar. Ontem, inclusive no Corinthians, a diferença, e aí está o nosso comportamento de análise quando vimos um Corinthians que tinha o Gil, que tinha o Renato, alguns que tinha o Paulinho, que tinha o Jô, e nós, né, Jarbas, fizemos quantas críticas ao time do Corinthians, que ele, naquele momento que eles trouxeram os jogadores, ajudaram a não cair o Corinthians, até ter uma situação melhor. Mas o futebol hoje ele é permanente, é domingo, quarta, sexta, domingo, quarta. Ou primeiro, você não tem do elenco, você tem que utilizar os jogadores. No caso do Corinthians, que não tinha um super elenco e tinha esses jogadores, eles morreram no caminho porque não tinham mais condição física de aguentar o ritmo que é o futebol hoje. O Corinthians hoje tem, puxa vida, ele tem aqueles dois lá de trás, são rápidos, o Piton é rápido, o Duqueiroz é rápido, o Cantilho já é um que toca a bola. Esse jogador Juliano, ele não é técnico, ele não é monstruoso jogador técnico, mas é força. O Mantuan vai dar certo no futebol, né? O Guedes é o que quebra um pouquinho. E esse garoto Adnan que está entrando, quer dizer, o Corinthians começou a ter velocidade para jogar esse futebol, num futebol que tem que jogar domingo, quarta, domingo, como nós jogávamos antes, só que era diferente. O comportamento de dificuldade que tinha era a qualidade do adversário, era a qualidade. Hoje eu penso que o trabalho, viu, Arthur? O trabalho de um técnico de futebol hoje não está fácil, porque não se tem tudo isso que a gente às vezes quer, porque vimos outros tempos se jogar bem futebol. Agora, não é qualquer um que tenha uma consciência exata para ser técnico de futebol. Eu vejo Série B, viu, Jarbas? Eu vejo jogos de Série B até para ver qual é esse jogador ou aquele, Reinaldo. Mas os técnicos da Série B também, eles não têm ainda... não conseguiram fazer um trabalho maravilhoso com bons jogadores, excelentes jogadores. Até você tendo um time bom, você tem que ter um raciocínio para ter um time bom no campo, que é o caso do Flamengo. O Flamengo ele se destruiu ao natural pela administração. Não é nem tanto, pode pôr qualquer técnico hoje, se ele não fizer uma limpeza de 3, 4 jogadores lá, iniciar um trabalho, vai ficar como está. Como o Corinthians mudou, né? O Corinthians, queira ou não, ele foi mudando. Então o cara até aplaude. Os miúdos, que são os garotos, é que estão resolvendo o problema no Corinthians. Hidalgo, uma pergunta que eu ia fazer em relação a isso. Por exemplo, a gente, claro, tem a preocupação de ter cada um na sua posição e o treinador fazer um trabalho legal. Agora, Arthur, como tem um medalhão, porque eu considero o medalhão como o goleiro do time do Corinthians, o Cássio. Hidalgo falou aqui que o time estava realmente envelhecido, renovou, mas o Cássio continuou no gol segurando. Como é que você analisa, porque, por exemplo, um erro de saída de bola que os goleiros brasileiros continuam fazendo. O Cássio, quando ele pega na bola com os pés para ele sair jogando, eu fico até assustado. Como é que você chega para um... Ele não é obrigado, né, Jarbas? Ele não é obrigado a fazer isso. Eu tinha um goleiro que era o Jairo. Deus o livre, o Jairo saiu jogando. Deus o livre. Deus o livre. Falar para ele, toca a bola, chuta lá para cima. Ele não tinha saída. Era difícil naquela época. E hoje também. Diego do Flamengo, sabe? Sim, mas como é que a gente chega... Como é que a gente chega para um medalhão igual o goleiro do Cássio e explica essa situação, hein, Arthur? É difícil? Entende? Como é que é? Eu vejo o seguinte,
Quando o Guardiola começou a criar essa saída de bola com o goleiro lá, isso veio do futebol de salão. Por quê? Porque ele quer criar o espaço lá nas costas do zagueiro adversário. Então eles querem transformar um cara que nasce com a bola na mão, cai todo dia com a bola na mão. Ele quer que o cara, de repente, faça o contrário. E só se ele plantar bananeira, o goleiro começar a ficar de cabeça para baixo e jogar com a mão nos pés, fazer uma inversão. Porque, gente, você não tem, com o cognitivo do cara, o cérebro do cara está acostumado a pegar a bola todo dia com a mão. Ele não fica todo dia. Agora, se você faz o inverso, pega um meio campo e joga lá no gol para tu ver. Você, de cara, você já vê que não combina. Sim. Então, é área de risco. Ali é área de risco. No outro dia, o Fernando Henrique aqui, o goleiro do Fluminense, entregou uma bola lá contra o Atlético Mineiro, o Hulk, de cabeça. Aí, ganharam o jogo, passou despercebido. Mas ali, se perde um jogo por causa daquela falha, ele não joga mais. Porque a torcida tira. O Diego saiu do time por causa disso. O Hugo saiu do time por causa disso. Bem lembrado, velho. Então, mas olha, isso não é só no Brasil. Se você pegar os campeonatos europeus, todo mês tem 5, 6 erros graves. Isso. O goleiro do Liverpool, o brasileiro, o goleiro titular da seleção brasileira, perdeu o campeonato lá porque ele foi sair jogando e se ferrou. Então, veja bem. Agora, olha só, vamos raciocinar. Eu sou o treinador. Eu aqui no Brasil tenho 3 jogos para poder ficar vivo. No 4º eu vou embora. Você acha que eu vou deixar o cara fazer uma besteira ali atrás para me desempregar? Jamais. Sim, não vou deixar. Não vou. É simples. O meu emprego está ali na mão dele, nos pés dele. Porque todo mundo acha que é moderno e bonito. Não. Hoje no futebol brasileiro, no futebol mundial, para mim, nesse quesito, um dos maiores, esse goleiro do Palmeiras. Ele tem uma habilidade para sair jogando incrível. Agora, já único. Me faça entender esse regulamento. Corinthians 4-0 no Santos, Atlético 2-1 no Flamengo. Ao Corinthians, ao Santos, o Santos, uma simples vitória leva os pênaltis ou o Santos tem que ganhar de 5-0? A diferença de 5. Para essa próxima partida, né? O jogo da volta. Ô, Rei, antes mesmo do jogo eu falei, o Corinthians no primeiro tempo estragou com o jogo. Estragou. Não tem segundo jogo. Estragou, vai jogar por jogar. Estragou. É verdade. Estragou. Então, o Santos vai ter que o Santos vai ter que fazer uma diferença de 5 ou uma simples vitória leva para os pênaltis? Não, é 4 gols, é diferença, não é? Não tem nada disso. É diferença de então gols, tem que ganhar. Ô, Rei. Oi. Ô, capitão, olha só. Se eu tenho 2 jogos, tá? Eu vou jogar contra o Corinthians, que teoricamente está superior à minha equipe na tabela, e etc. O que eu vou fazer? São 180 minutos, todo mundo sabe disso. O primeiro jogo eu tenho que fazer o quê? Tentar diminuir o entusiasmo ao máximo possível, que eu perca de 1-0, 1-1. O que aconteceu São Paulo e Palmeiras? O Palmeiras perdeu para o São Paulo no Morumbi, e quando chegou lá, engoliu, meteu 4 no São Paulo. Lembra desse jogo? Sim. Foi Copa do Brasil, excluiu o São Paulo. Então, você tem que saber como jogar com o regulamento. Então, eu não sei se o treinador está tendo algum problema de relacionamento. Eu não sei o que acontece no Santos, porque vestiário é coisa muito séria. Ô, Arthur, mas tem um adendo aí, nós temos 3 minutos para acabar o programa. O Christopher Leão está ouvindo a gente, esse garoto sempre acompanha. Abraço, Christian. Tem um jogo de sábado, né? Se eu não me engano, 19 horas. Corinthians e Santos de novo, só que pelo Campeonato Brasileiro. Esse intermeio para esse outro jogo da Copa do Brasil é bom ou é ruim, hein, Arthur? Como é que você analisa? Eu acho que é um jogo que eles podem refazer, né? Se o Santos conseguir, né, corrigir o que ele fez de errado agora, né? E conseguir pelo menos aliviar a pressão, porque não parece não, mas uma competição está conectada na outra, porque a emoção da competição é a mesma. É mesmo. Não, a Copa do Brasil é uma coisa e brasileiro não é. Não é assim não, quando você entra lá no campo, a vontade de ganhar mesmo, ninguém está pensando que isso aqui é a Copa do Brasil, não, você precisa ganhar. Então eu acho que se o Santos fizer um bom jogo contra o Corinthians, que seja um empate pelo menos, você diminui, né? Tem que vencer, porque essa Copa do Brasil para o Santos, para mim, no meu conceito, já foi. Então ele tem que muito bem, esperar dentro do Campeonato Brasileiro. Entendi. Bom, fim de papo aqui, dá algum abraço para você. Tá comigo hoje? Hoje tem futebol, São Paulo e Palmeiras. Tamo junto, Hidalgo.
Estamos aí, vamos aprendendo. Todo dia, vamos aprendendo. Todo dia. Abraço, Reinaldo. Um abraço, Jarbas, um abraço, Arthur, um abraço, capitão. Capitão, parabéns pela cantoria, hein? Tá cantando maravilhosamente bem, hein? Reinaldo achou um sósia do Hidalgo cantando e distribuiu pra gente aí. Abraço, gente. O Boletim da Bola fica à disposição para as emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Um abraço, vê se cuida. Bom dia, boa tarde, boa noite.